Shalom Adonai, querida igreja, querida família, queridos amigos e todos aqueles que nos escutam nesta tarde. Bem-vindos e que Deus poderosamente vos abençoe. E hoje, queridos, neste dia vai ser um dia muito abençoado porque Deus vai falar através da sua palavra. E hoje eu gostava de partilhar convosco algo acerca da palavra de Deus, mais especificamente acerca do poder da palavra de Deus. E eu quero dizer-vos que o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, ele é extraordinário. Porquê? Porque através dela, Deus revela-se de si mesmo para nós e nos instrui em tudo o que é necessário para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Então, é por meio da palavra de Deus que nós obtemos conhecimento de Deus, do próprio Deus, de modo a sabermos o que é que Ele faz, qual é a sua vontade, qual é o seu propósito. Além disso, queridos, a palavra de Deus escrita que conhecemos é a palavra encarnada, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se nós quisermos aprofundar mais esse assunto, nós podemos ler lá em João, no capítulo 1. Sabem, também em Hebreus está escrito sobre o poder da palavra de Deus. E diz assim, tomem atenção. Em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, queridos, Paulo, ao aconselhar Timóteo, também fala do poder da palavra de Deus na Escritura, ao dizer que ela é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E se nós quisermos ler essa passagem, ela encontra-se em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 15. Falar do poder da palavra de Deus é também falar da autoridade das Escrituras. É através da Bíblia que nós hoje podemos ouvir com clareza a voz de Deus. Por isso dizemos que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. Conforme escreve o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, a palavra de Deus, a Escritura, ela tem uma utilidade para nós compreendermos, para nós sermos corrigidos, para nós caminharmos no caminho certo. E para quê? Para sermos aptos, para ficarmos perfeitamente aptos, preparados. Não para ficarmos sentados numa cadeira, não para ficarmos parados sem fazer nada, mas aptos para a boa obra. Amém, queridos? Queridos, então nós precisamos de entender que o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus tem poder para regular a vida do cristão em todos os seus aspectos, em todos os seus sentidos. E, queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa para ensinar, ela é poderosa para nos corrigir, ela é poderosa para nos instruir na justiça. É pelo poder da palavra de Deus que o cristão se torna completamente, plenamente preparado para a boa obra. Então, queridos, o salmista também fala da autoridade da palavra de Deus. E nos salmos nós encontramos muitas vezes o salmista a dizer que Deus é poderoso. Há uma passagem que ele diz: quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo o dia. Diz também uma coisa que é: quão doces são as tuas palavras. Sabe?
as tuas palavras são doces ao meu paladar, diz ele. Sabe, está lá no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, mas no 119, no versículo 97 até ao 103, diz estas palavras. Diz que mais doce, a palavra de Deus é mais doce do que o mel à sua boca, diz ele. Além de a palavra de Deus ela ser poderosa, ela ter autoridade, a palavra de Deus ela é clara. Sabe, embora às vezes hajam passagens que não são bem perceptíveis, que nós não entendemos bem, que são difíceis de entender na Bíblia, porque há todo um enquadramento histórico da palavra de Deus, a sua mensagem central, ela possui uma clareza linda, uma clareza extraordinária, de maneira que qualquer pessoa, independentemente do seu nível académico, dos seus estudos, é capaz de compreendê-la. Sabem, por esse motivo, nós lemos no livro de Salmos, no Salmo 19, no versículo 7, diz assim: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Sabe, isto é extraordinário, porque significa que qualquer pessoa, lendo a sua palavra, entendendo a verdade central da Bíblia, vai poder adquirir a salvação. E queridos, portanto, a palavra de Deus, ela é poderosa e é entendível. Amados, a Bíblia ela foi escrita de uma tal maneira que tudo o que é necessário entender para que uma pessoa chegue à salvação está claro na palavra de Deus. Na nossa vida cristã, o nosso crescimento, ele é muito, muito demonstrado claramente na Escritura. Portanto, todos os ensinos da Bíblia são possíveis de ser entendidos por todos aqueles que, ao lerem, aqueles que procuram a ajuda de Deus, que procuram o caminho de Deus, que estão desejosos por recebê-la, vão entendê-la. Por isso é que a palavra de Deus, Jesus um dia disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem não entende isto? Então, meu querido, minha querida, amigos, todos os que vocês que estão a ouvir esta palavra nesta tarde, eu quero vos dizer, se vocês entendem isto, Jesus diz: vinde a mim. Então, chega-te a Ele, clama a Ele, e Ele vai ouvir-te. Ele vai atrair-te, Ele vai abraçar-te. Também diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Se tu estás cansada da tua vida, se tu estás cansado, sei lá, do teu casamento, tu estás cansado dos teus filhos, estás cansado da vida, das lutas da vida, o Senhor diz: vem a mim, e eu vou aliviar as tuas cargas. A palavra de Deus nos ensina também que nós devemos lançar o nosso fardo sobre Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário para que tu possas ter vida e vida com abundância. Amada igreja, a verdade da Bíblia não é um compêndio científico, apesar de existirem verdades científicas lá, verdades que estão a ser descobertas pelos cientistas. A palavra de Deus, ela não é um compêndio de história. Sabem, ela descreve eventos históricos, ela descreve leis científicas, leis matemáticas, queridos. Mas isso tudo, ela não anula a veracidade, a sua veracidade, a autoridade e o poder da palavra de Deus, que Deus registou em toda a sua palavra. Com a palavra, Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus tem um poder tão grande que basta uma palavra para que uma pessoa seja sarada. Nós temos uma passagem na Bíblia que fala de uma menina que morreu. E o seu pai queria chegar perto de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha palavra de vida. E sabem, os outros impediam de chegar. Mas Jesus, ele fez questão de ouvir aquele homem. E ele se dirigiu à sua casa e entrou na sua casa não com toda a gente, mas apenas com os pais da menina e com os seus discípulos mais chegados. E sabe o que é que aconteceu? Bastou uma palavra de Jesus para que a menina se levantasse.
É engraçado que Jesus disse ao homem e disse a eles lá em casa, ela não está morta, ela dorme. E a seguir houve risadas. Mas eu quero te dizer porque é que, às vezes eu perguntava-me, porque é que Jesus disse que ela não estava morta, mas estava dormindo, porque na verdade todos os que morrem dormem. Mas Jesus a ressuscitou, lhe deu vida. E essa vida, não, a morte ela termina aqui, mas a nossa alma ela vive e vive para sempre. Então Jesus, ao ressuscitar aquela menina, também ressuscitou aquela alma para a vida eterna. A palavra de Deus diz que todo aquele que crer será salvo. Todo aquele que crer será salvo. Queridos, algumas pessoas alegam que na Bíblia há passagens que parecem não ter autoridade divina. Mas, queridos, não é verdade, porque toda a palavra de Deus que está escrita na Bíblia, na sua palavra, é palavra inspirada. Ainda que homens tenham falado, não foram homens quaisquer, foram homens que andaram com Jesus, foram homens que conheceram de perto Jesus e outros que não o conhecendo foram inspirados por Deus. Para que hoje nós possamos ter esse registro, para que hoje nós possamos saber que Deus está vivo, para que tu hoje possas continuar a ouvir que a palavra de Deus não foi para aquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, mas a palavra de Deus é para hoje, é para a minha vida e é para a tua vida. Então, queridos, toda a Bíblia é a palavra de Deus poderosa, inspirada e é infalível. Sabem, queridos, gostava de tocar outro ponto, acerca da suficiência da poderosa palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que crer no poder da palavra de Deus, mas rejeitam, na verdade, a autoridade e a suficiência de Deus na sua vida e rejeitam a suficiência da Bíblia. Muitos, às vezes, procuram rejeitar a autoridade da Bíblia e ficam à procura de outras fontes, ficam à procura, sei lá, em várias pessoas, ficam à procura da resposta de Deus no profeta, ficam à procura da resposta de Deus no bruxo, no cartomante. Mas eu quero te dizer que a única palavra de Deus que não é falível é a palavra de Deus. A única palavra que não é falível é a palavra de Deus. E ela tem a resposta para tudo aquilo que tu precisas. E na medida que tu procuras conhecer Deus e ter intimidade com Deus, tu vais ouvir Deus, tal qual Abraão ouviu Deus, tal qual Moisés ouviu Deus, tal qual homens que caminharam na presença de Deus o têm ouvido. Hoje, nós também ouvimos a voz de Deus, porque ela fala bem dentro do nosso coração. Porque nós temos a sua palavra e ela fala. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até à divisão da alma, das juntas, das medulas. Penetra bem dentro do nosso ser e fala bem dentro de nós. Meus queridos, na carta aos Hebreus, nós lemos que antigamente Deus falou por muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas. E ainda hoje Deus fala através dos profetas. E dizia assim em Hebreus 1:2, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Houve um tempo que Deus enviou o seu Filho unigênito. Ele amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus à terra para morrer por nós. E morreu por nós. Ele não desistiu de nós. Ele não desiste de ti. Em Hebreus 1:3 diz assim, o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra. Amém, queridos? Aqui alguém pode perguntar, mas como é que Deus fala através do seu Filho hoje? A resposta não pode ser outra,
senão através da Bíblia. Na mesma epístola aos Hebreus, isto fica muito claro, porque o escritor bíblico cita exaustivamente as escrituras do Antigo Testamento para falar da divindade, para falar da autoridade, para falar da superioridade de Cristo. Amados, noutras palavras, ele ensina que hoje, se alguém quiser ouvir a voz de Deus através do Filho, então deve recorrer às Escrituras Sagradas. Isto está de acordo com o que o próprio Cristo afirma sobre si mesmo e sobre o caráter das Escrituras. Em João 5,39 ele diz que são as Escrituras, ou seja, é a palavra de Deus, ou seja, é a Bíblia, ok? Que testifica dele. É unicamente. Então nós nunca devemos substituir a palavra de Deus escrita por qualquer outro padrão de autoridade. Queridos, lamentavelmente muitas pessoas, muitos, e também eu, já busquei a voz de Deus noutras fontes. Eu já busquei saber o meu futuro noutras fontes. Eu já procurei novas revelações. Eu queria, a dada altura da minha vida, eu queria saber o meu futuro. Porque eu já conhecia o meu passado. Eu sabia as dificuldades que eu estava a viver no momento. E eu queria saber o que é que ia acontecer no futuro. Porque eu dizia, não importa, porque a minha vida não faz sentido. E procurei em cartomantes. Eu procurei em astrólogos, eu procurei no espiritismo saber o meu futuro. Mas o meu futuro, eu entendi que o meu futuro pertence a Deus. Eu não preciso de procurar nada, porque toda a minha vida está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu entreguei-lhe a minha alma, eu entreguei-lhe o meu coração e sei que Ele terá o melhor para mim. Eu sei que se na minha vida não houver caminho, que Ele é Senhor para colocar um caminho novo na minha vida. Eu sei que se uma porta se fechar, Ele está no controle da minha vida para poder abrir outra porta, para abrir a porta certa. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus nos dá o melhor caminho a seguir. Amados, a verdadeira Igreja de Cristo possui apenas uma única bússola para guiá-la. E a única bússola que nos pode guiar até Jesus, que nos pode guiar até ao céu, é a palavra de Deus. É Jesus, porque Ele é a verdade. Porque Ele é o único detentor da verdade que te levará à presença de Deus. A Bíblia, ela é suficientemente clara. A Bíblia, ela é infalível. A Bíblia é a autoridade suprema de Deus que nos guia em toda a verdade. Amados, a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é conhecermos a verdade absoluta de Deus. Sabem, meus queridos, se a Bíblia é a palavra de Deus, nós não podemos tentar melhorá-la, não podemos acrescentar outras palavras, porque tudo o que Deus decidiu que soubéssemos, tudo o que Ele decidiu que queria que nós soubéssemos, está revelado na Sua palavra. Isto é lindo. Está revelado na Sua palavra. Definitivamente, meus queridos, Deus não se esqueceu de nada. Deus não esqueceu de nenhum detalhe. Queridos, então seguramente nós podemos afirmar que a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é suficiente para nos dar alegria. Ela é suficiente para guiar o nosso caminho. A palavra de Deus é suficiente na nossa vida. Entretanto, são muitos aqueles que endurecem o seu coração. Há muitos que não querem ouvir falar de Deus. Há muitos que endureceram o seu coração e não entendem. E às vezes até leem as Escrituras, mas não veem. Não enxergam. Não entendem. Porque o seu coração está endurecido. Eu quero te dizer, pede a Deus que abra o teu coração. Porque Ele está à porta. Jesus está à porta e constantemente Ele dá sinais na tua vida para que tu abras o teu coração e ouças a voz de Deus. Então, queridos, nós somente sabemos que quando abrimos o nosso coração,
Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós e começa a trazer a revelação da Santa Palavra de Deus. E aquilo que nós não entendíamos, nós passamos a entender. E sabem, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 14, diz que nós podemos estar convencidos da autoridade e do poder de Deus, porque a palavra de Deus é infalível, ela não falha. A palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus conforta o nosso coração. E nesta tarde eu quero te deixar uma palavra de conforto. A palavra de Deus está lá em Mateus, no capítulo 19 e no versículo 26, diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabem, o que destacou Jesus na humanidade foi ele ter se entregue. E não se entregou por uma coisa qualquer, ele se entregou por amor. Eu acredito que Jesus, quando falava contigo, quando falava com os seus discípulos, quando ele partilhava esta palavra que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, sabe, dos seus olhos, do seu coração, da sua boca, brotava um amor inigualável. Não há maior amor do que este. Jesus dar a sua vida por ti e por mim. E quero-te deixar mais uma palavra. A Bíblia diz em 1 de João, no capítulo 1 e no versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, querido, se tu abris o teu coração para Deus, se tu pedires perdão dos teus pecados, Ele é Senhor para te purificar, para te perdoar. Sabem, Deus faz promessas tremendas. Sabe, a sua mão, ela é poderosa e o seu amor dura para sempre. Então, querido, não desanimes. Deus está contigo. Ele diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Amém, queridos? Então eu quero orar contigo ainda, nesta tarde. Fecha os teus olhos aí em casa. Talvez tu não saibas o que isso é. Talvez tu hoje estejas a ouvir a palavra pela primeira vez. Mas se tu tens um pedido a Deus, fecha agora os teus olhos e faz um desafio a Deus. Fala com Ele. Chega-te a Ele e Ele se chegará a ti. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o princípio e o fim, e todas as coisas, Senhor, estão patentes aos Teus olhos. Nenhum detalhe da nossa vida, Senhor, está fora do Teu controle, porque Tu conheces o mais íntimo do nosso coração, o mais íntimo do nosso ser. Tu conheces a nossa alma, Tu conheces o nosso viver, Tu conheces o nosso deitar, Tu conheces o nosso levantar. Senhor, eu oro para que cada vida, cada pessoa que hoje tem ouvido a Tua voz, tem ouvido a Tua palavra, possa entender-te, Senhor. Possa hoje, Senhor, fazer um pacto contigo. Possa hoje abrir o seu coração e deixar que Tu entres dentro deles. Senhor, que Tu possas ouvir o clamor do Teu povo. Tu possas, Senhor, ouvir o clamor das nações, de todo aquele que se achega a Ti. Senhor, nós oramos, Senhor, pelas nações da terra que estão a sofrer com esta epidemia. Só Tu és, Senhor, para parar esta epidemia. Eu creio, Senhor, que Tu possas confortar, Senhor, os corações daqueles que têm perdido os seus familiares, Senhor. Meu Deus, que Tu estendas a Tua mão sobre a nação para sarar as nações, Senhor. Querido Deus, que Tu possas tocar vidas, Senhor. Que, Senhor, um povo se volte para Ti, tal qual o povo no deserto se voltou para Ti, Senhor. E olhou para aquela serpente que foi levantada no deserto e ficou sarado. Assim, Senhor, as nações da terra possam olhar, Senhor, para Jesus. Possam olhar para Ti, Jesus, e sejam sarados em nome de Jesus. Meu querido, meu amigo,
meu ouvinte que está ouvindo esta palavra, que ouviu hoje, que esperou hoje até ao fim e ouviu, se esta palavra fez sentido na sua vida. Eu quero te dizer que tu sejas muito abençoado e quero te agradecer por ter ouvido esta palavra. Que o Senhor ricamente te abençoe, em nome de Jesus.